mesa em realidade virtual. Então sejam bem-vindos ao futuro. Meu nome é Vladimir Pimentel. Eu fui jogador de tênis de mesa a minha vida toda, desde o início da década de 90. E há um ano e meio eu descobri um tênis de mesa em realidade virtual. As possibilidades que se abrem para o futuro com o tênis de mesa em realidade virtual são incríveis, são absolutamente enormes. Tendo sido atleta a vida toda, eu fui treinador da Seleção Paralímpica do Brasil no final da década de 90. Tive uma carreira como jogador, jogando na Bélgica, jogando na Liga da França, então tive uma história muito bonita dentro do esporte. Mas de um ano e meio para cá é que a coisa começou a ficar interessante. Para contextualizar, eu fui na casa de um amigo na cidade, estou morando numa cidade pequenininha do sul de Minas, me mudei de São Paulo na pandemia, aproveitei a brecha da pandemia para tentar novos ares. E nessa cidade que eu estava morando, tem um amigo, meu único amigo, ele tinha um óculos de realidade virtual. Só uns 2 anos atrás, mais ou menos. E ele falou para mim, cara, você é do tênis de mesa, tem um simulador aqui de tênis de mesa que é maravilhoso. Vem aqui em casa um dia experimentar. E eu torci um pouquinho o nariz e falei, pô, mais um videogame, eu vou ficar lá, porque lembra do Nintendo Wii que a gente ficava jogando, que era um negócio meio absurdo, que você jogava assim? A gente ia no Nintendo Wii, a gente reunia 3, 4 campeões brasileiros para jogar um Nintendo Wii. E o marido de uma das atletas, que nunca tinha jogado tênis de mesa na vida, ganhava de todo mundo no Nintendo Wii. Aí eu pensei, vai ser mais um Nintendo Wii 2.0. Cheguei lá na casa do cara, coloquei o óculos, peguei a raquete, né, os 2 controles, um deles é a raquete, olhei uma raquete na mão assim, falei, nossa, legal. Comecei a jogar, deu 2 minutos, eu tirei o óculos da cara, falei, onde é que eu compro esse negócio, pelo amor de Deus? Foi um absurdo. O Jorge experimentou agora em pouco, tomou um susto também, né? Comprei, depois de algumas semanas o óculos estava lá em casa, e eu comecei a jogar. Então você joga partidas ranqueadas, joga partidas desranqueadas. Esse ranking é um ranking mundial, então tem 2 milhões de jogadores na plataforma, do mundo todo. E você começa a jogar, você escolhe, se você joga ranqueado, você vai fazendo seus pontos, ganhando e perdendo, aquela coisa normal, e você vai vendo a sua colocação no ranking mundial. Então, como são 2 milhões de jogadores que não são necessariamente de tênis de mesa, quem já joga tênis de mesa, quem já tem uma técnica apurada, sobe muito rápido no ranking. No final do primeiro mês, eu descobri que tinha campeonato desse negócio. Eu vi um anúncio na página deles no Facebook, campeonato, último dia para se registrar, 0 inscrição, premiação em dólar. Eu falei, opa, peraí. Quer dizer que o videogame que eu comprei mata a minha saudade de jogar tênis de mesa na cidade que eu estou morando, não tem nem semáforo, ainda mais clube de tênis de mesa. Então, comecei a jogar loucamente, matando a saudade, aquela coisa, né? Veio pandemia, então a gente ficou uns anos aí sem jogar e tal. Tinha campeonato, me inscrevi no campeonato. Na época eu tinha ponto para a 3ª divisão, eram 5 divisões, eu estava na 3ª divisão por ponto de ranking. Ganhei o campeonato da 3ª divisão. Ganhei $80. Falei, nossa, nunca. Gastei $30 no jogo, no segundo mês já ganhei 80. Falei, opa, peraí, tá pra mim esse negócio. Segundo mês joguei a 2ª divisão, ganhei. A partir do 3º mês eu estava na 1ª divisão, com premiações aí de 500, 600, às vezes $1.000 por torneio. E eu não acreditava, porque eu joguei esse negócio a vida toda. Eu fui um jogador mediano, eu fui ali infanto juvenil no Brasil, eu estava ali entre os 10. Mas eu nunca cheguei à seleção brasileira, nunca joguei uma Olimpíada, nunca fui um jogador verdadeiramente profissional. Eu fui um treinador profissional, mas não jogador. E de repente eu estava ganhando dinheiro com tênis de mesa, com premiação em torneio, pela primeira vez na vida. Esse negócio está para mim. Logo eu consegui me ajustar ao jogo, porque é igual, mas é diferente. E eu cheguei no top 10. Hoje eu estou no top 10 do ranking mundial. Sou o único, eu sou o melhor jogador das Américas, sou o único do Brasil ali dentro dessa super divisão. E além de jogar os torneios, eu dou aula com esse negócio. E é a coisa mais incrível do mundo, porque como treinador, a gente precisava ter um clube para ir, ter um espaço físico enorme, comprar bolinha, limpa tudo, tem aluno, vai, viaja, ainda mais numa cidade como São Paulo, eu fiquei 15 anos aqui trabalhando, então hoje eu posso dar aula de cueca e pantufa na minha casa, porque o cara não está vendo a minha roupa. E ele para, eu estou na minha sala e o cara está lá na Alemanha, eu tenho um aluno do Alasca, o cara está lá no Alasca, na sala dele, eu estou
e a gente está conversando como se ele estivesse do outro lado da mesa. Que é extremamente incrível. E as possibilidades que se abrem, robô lançador de bola, vocês estão vendo... Emerson, vira ao contrário, perto da câmera. Vocês estão vendo aquela tela que tem ali atrás? Está escrito HIT ali, tem uma telinha. Quando você está jogando, quando você está treinando, aquela tela vai te mostrar a cada golpe que você faz, o tanto de efeito que você pôs na bola, a velocidade da bola, é tudo medido, fica registrado sempre o último toque, então aquela tela fica mudando o tempo todo. E tem uma bolinha que fica na tela com uma seta. Então se você bater em cima da bola, um topspin perfeito, vamos dizer assim, a seta azul te mostra que você acertou um topspin. Se você bater um topspin, mas pegando um pouquinho de lado, a seta gira e te mostra que bateu um pouco de lado. Isso para ensinar, na vida real a gente não tem. No virtual é maravilhoso, porque você fala para o seu aluno, escuta, você tem que mudar o ângulo da sua raquete, porque você está pegando um pouco do lado da bola, e é para você pegar nessa situação, é para você pegar mais em cima. E ele fala, não, mas está em cima. Aí ele bate e fala, olha para a tela. Aí ele olha, está certinho assim, apontando para o lado. Então para corrigir também é muito melhor. Então se abrem todas essas possibilidades, não só como jogador, mas também como treinador. Esse negócio tomou um rumo tão grande, porque hoje eu fico o dia inteiro dando aula para gente do mundo todo, e se eu entrar a qualquer hora online, vai ter gente jogando, e isso acontecia muito no começo. Era 2 horas da manhã, eu perdi o sono, estou em casa sem fazer nada, por que não jogar uma partidinha, tentar online? Entrava, tem sempre gente da Índia, da China, 2 horas da manhã, Japão, alguém do Oriente Médio, convida para jogar, vai lá, bate uma bola, faz um jogo, dá uma suadinha, deu sono de novo, volta para a cama. Então, é como se você tivesse um clube à sua disposição, sem precisar sair da sua casa, podendo jogar a qualquer hora, não é o horário que o clube está aberto. Você abre o clube, você tem a chave do clube, e você abre ele a hora que você quiser, e joga com pessoas do mundo todo, troca ideia, e o mundo virtual é tão louco que a gente tem um grupo hoje nos Estados Unidos, um grupo que me acolheu, para eu cuidar da parte técnica deles, para ajudar nos treinamentos e tal. Então a gente entra numa sala como essa que vocês estão vendo, e é uma sala onde tem, às vezes 5, 6 pessoas na mesma sala com uma mesa, onde 2 estão jogando, os outros estão ali, a gente está discutindo, dando ideia, vai ali, faz isso, faz aquilo, passando treino. E a gente desenvolve, e isso é o mais louco para a gente da minha geração, que já passou dos 40 anos, a gente que mandava carta e postal pelo correio, né? A gente fica amigo da pessoa sem nunca ter encontrado, porque a gente encontra no mundo virtual. E a gente conversa com uma intimidade tão grande que a pessoa realmente parece que está na sua sala, está do seu lado. E depois de alguns meses, a pessoa vira seu amigo inseparável. É uma sensação muito estranha, é uma sensação muito diferente. Vocês podem se perguntar, poxa, mas o Vlad foi um jogador mediano na vida dele normal, ele nunca foi um jogador profissional. Como é que esse cara está no top 10 do ranking mundial há mais de um ano? É igual, mas é diferente, porque o tênis de mesa é um esporte de milímetros e milissegundos. Ou seja, 1 milímetro diferente de angulação da raquete, 1 milissegundo de tempo de bola diferente pode fazer toda a diferença para o resultado no alto nível. Então, por exemplo, se a gente colocar um jogador que na vida real é infinitamente melhor do que eu fui, não necessariamente ele vai me ganhar no virtual, pelo menos não de cara. Lógico que ele vai ter uma curva de adaptação ali, e se ele for muito melhor do que eu na vida real, ele pode ser muito melhor do que eu aqui, se ele conseguir adaptar esses milímetros e milissegundos. Vendo aí? Todo mundo vendo? Sim. Beleza. Olha o privilégio que a gente tem aqui junto com a gente, o Goiama. Senhoras e senhores, o Goiama, nosso lenda do esporte. Obrigado por ter vindo, obrigado, querido.
O Hugo, ele dispensa apresentações, mas eu preciso falar um pouquinho, porque ele é de uma geração que veio um pouquinho antes da minha, e o Hugo foi multicampeão pan-americano, várias Olimpíadas. O currículo do cara, se a gente for colocar, não cabe no telão aqui. O Hugo não vai lembrar disso, provavelmente, mas quando eu era adolescente, o Hugo jogava na Bélgica, em 93, 94 mais ou menos, e eu fui fazer um estágio técnico lá na Bélgica. E o Hugo era o cara, você tava ali, lembra que tinha um ranking nacional e estrangeiro, né? E o Hugo era tipo a 2 do estrangeiro, era o segundo melhor estrangeiro que jogava na Bélgica. A Bélgica era uma potência na época, gigantesca, o número 1 do mundo jogava lá, os melhores jogadores do mundo estavam lá nessa liga. E tudo que eu queria ser na minha vida era esse cara. Só que eu não tive competência para isso, eu faço terapia até hoje para tentar superar. E é um prazer enorme ter o Hugo aqui com a gente. Hugo, você já jogou no virtual alguma vez? Bom dia. Prazer estar aqui na Nexcocob mais uma vez, e nunca joguei. Aliás, uma vez tem um aluno lá da Lifecom que ele levou um dia, né? Só que não era aqui, era como esse aparelho mesmo. Eu joguei, mas foi meio estranho, hein? Foi estranho. Foi difícil, mas é muito legal. Eu preparei uma raquete ali pra você de canhoto já com uma de canhoto? Ainda bem, né? E daqui a pouco a gente vai colocar ali, vai bater uma bolinha junto. Bora! Tá? Porque eu quero ter essa visão sua, essa opinião sua, né? Bora. Vamos lá? É bom você explicar esse tipo de coisas, né? Que tudo é treinamento, né? Tudo é treinamento, tudo é costume. Como você falou, eu tenho uma base muito boa, porque eu jogo desde os 7 anos de idade, sabe? Com 26 anos da seleção, mas esses milímetros que você fala de diferença, é só treinando mesmo. Como vocês viram, imediatamente o cara já está jogando no normal e vai errando o skill, né? Eu vou passar vergonha aqui. Quantos minutos vocês acham que ele precisa para começar a ganhar esse negócio? E como você falou, né, Brad? É tudo treinamento, é costume, mas é muito interessante, é muito legal. A bola vai direitinho, você tem que fazer o movimento correto mesmo. Não adianta só você bater na bola. Se você bota só na bola assim, a bola. A raquete você pode ligar e deixar exatamente do jeito que você quer, a borracha de um lado, com tal configuração, a do outro também. Então, lógico, que está preparado ali não é exatamente o que você escolheria. Então, usando o jogo e experimentando mais, você chega tá bom, no backhand eu quero tal borracha, no forehand eu quero tal. A gente estava jogando dentro de um modo que eles não estavam vendo, eles estavam vendo esse modo aqui, é uma arena. A gente estava jogando no modo de realidade mista, onde você via a mesa, mas você também via tudo ao seu redor, certo? E o melhor jeito, o jeito mais imersivo de jogar é assim. A gente só não colocou assim porque você não ia ver tablado, não ia ver nada, não ia trombar com alguma coisa, aí a gente não queria um machucado, entendeu? Eu tenho uma história engraçada. Esse meu aluno me levou para experimentar. Ele falou que jogava bastante em casa, tal, para corrigir. Ele falou que quebrou 2 vezes o vidro da janela
do escritório dele. Não sei o que ele fez ali, que bateu e quebrou 2 vezes o vidro da janela. Isso acontece. Se vocês procurarem no YouTube, VR Fails, vocês vão ver um monte de vídeo de gente com óculos virtual na cara, fazendo aquelas brincadeiras de andar na tábua, assim, de coisas assim, com medo. E às vezes um zumbi aparece, o cara sai correndo de medo e dá com a cara na parede, porque tá vendo, e acaba se machucando. Então, para evitar isso, lógico, a gente jogou nesse modo de mixed reality, que eles chamam. Então você vê o que tem que ser visto, né? Tinha uma tela, tinha a minha raquete, o meu avatar, mas você conseguiria ver o resto também. Eu jogo na minha casa e eu tenho uma sala, uma área livre de 4x4. 4 de largura é relativamente suficiente, dá pra virar, fazer um pivô, dá pra atacar, dá pra fazer as coisas. 4 de profundidade não é tanto, mas não é a mesa inteira que fica dentro da minha sala, é só a minha metade. A metade do meu adversário tá pra dentro da parede e vai lá pra minha cozinha, entende? Porque não tem por que você tá vendo o seu adversário, porque tá lá na casa dele, né? Aqui a gente colocou uma mesa pra gente entender mais ou menos a dinâmica, pra vocês não verem 2 loucos, um de frente pro outro, fazendo assim, e ali vocês iam entender, mas ia ficar estranho. Então a gente colocou uma mesa, e a gente colocou a mesa virtual em cima, exatamente sincronizada na mesma posição que a mesa que vocês estão vendo aqui, para dar um pouco mais de realidade para quem está vendo de fora. Mas na sua casa você não precisa de mesa, você não precisa de nada. Pra gente que joga, por exemplo, um nível um pouco mais iniciante, que vai ficar um pouco mais perto da mesa, que não vai se mexer tanto, o jogo recomenda até um espaço de 2x2. Eu diria 3x3, para ter um conforto, assim, né? Então, às vezes numa sala você arrasta um sofá para cá, põe as coisas um pouquinho diferentes e tal, e você consegue jogar. Inclusive, tem uma plataforma da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, que chama UniTM, que é a Universidade de Tênis de Mesa, que tem vários cursos lá. E a gente tem já um curso de realidade virtual, onde a gente ensina como configurar absolutamente tudo no óculos para você conseguir jogar com segurança, montar raquete, mudar raquete, jogar jogos online, jogar offline, treinar com robô, enfim, tem tudo que você pode usufruir de dentro desse jogo, né? E os campeonatos, né, Hugo? É meu sonho. Tive entrar no campeonato de tênis de mesa virtual. Porque, claro, com um pouquinho de treino, e aí eu faria o seu treino, seria um prazer. Porque a hora que aquele povo visse o Hugo Oyama na mesa, Sean O'Neill dos Estados Unidos, lembra? Sean O'Neill, ele joga com a gente, ele tá no nosso grupo dos Estados Unidos. E claro, tá aposentado já há muito tempo, mas ele já bate uma bola com a gente de vez em quando. Então, quer dizer, eu falei que eu ia estar aqui com você, inclusive me mandou um abraço. A França no virtual é mais ou menos como a China, porque eles têm dentro dos clubes já espaço para VR com bom Wi-Fi, e você vê nos clubes as pessoas, metade das mesas as pessoas batendo bola normal e a outra metade as pessoas jogando entre elas no virtual. E eles têm 5 jogadores dentro do top 10 hoje, por exemplo, até mais ou menos como a China. Tem algum que era da seleção das antigas? Então, o segundo melhor jogador hoje é um cara que entrou recentemente, eu não sei o nome real dele, mas ele tem um pouco, ele tem 37 anos mais ou menos, então é uma geração mais anterior a nós, e ele foi o 3º melhor jogador da Suíça. Hoje ele dá aula na França, e acabou jogando, é um jogador de defesa, destro. Mas tem jogadores, por exemplo, o Yannis Kourdoutis da Grécia, década de 90, ele era o 2º ou 3º da Grécia, ele jogava dupla com Crianga. Seria muito legal ver o povo treinando na base, falar, vou ter a oportunidade de jogar com o Goiama no virtual, um cara lá da África, vai jogar um campeonato, vai cruzar com... É mais ou menos essa sensação que a gente tem quando alguém que é profissional ou foi um jogador profissional, às vezes migra para o VR para jogar. Eu já te adianto que tem premiação em dólar, tá, nos campeonatos, para você ser Por onde você anda? Conta um pouquinho o que você tem feito hoje para a gente... Bom, hoje, atualmente eu sou, além de embaixador da Confederação Brasileira, eu sou embaixador da Academia Lifepong, uma academia que é aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, uma academia só de tênis de mesa, que são 3 unidades, uma na Augusta, outra no Brooklyn e outra na Granja Julieta. E é uma academia, não é aquela academia visando só o alto rendimento, é uma
academia, nós temos ali alunos, o que menos temos é de alto rendimento. São aqueles empresários, trabalhadores, trabalham em banco, que vão lá para aprender a jogar tênis de mesa um pouco, mas também suar a camisa, se descontrair. São dois ambientes, um de aula em grupos e outra de bate-bola. Nesse bate-bola pode ir qualquer aluno da academia, que ele pode ir a qualquer hora, quantas vezes por semana, para poder brincar. Então dá pra ter um amigo que está na academia também, marcar um horário lá. Marcar um horário e ir lá. E eu fico numa mesa, né, são 5 mesas onde eu fico lá na Augusta, eu fico só lá na Augusta. São 5 mesas e eu fico só numa mesa dando aulas particulares. Então eu revezo com o Gustavo Tsuboy, que também foi da seleção brasileira. Só que é meio corrido para nós. Corrido, mas é muito gostoso. O meu primeiro aluno é 7 horas da manhã. E o último aluno é 9 horas da noite. Então por isso que assim, é um dia sim, dia não. Dormir pra quê, né? Oi? Dormir pra quê? Não, acordo 5h20, tomo um café e já chego lá na academia. Eu tenho hora do almoço, mas o que eu mais fico feliz é de poder estar ajudando esse pessoal, sabe? A aprender a jogar, a dar risada, eu converso muito com eles. E o principal é fazer eles suar a camisa. Tem alunos que vão lá e queimam 600, 700, 800 calorias em 1 hora de treino. Mas eu falo, pessoal, quem vai lá treinar não é só um bate-bolinha não. Vai ter que mexer muito a perna, correr pra lá e pra cá, porque eu faço suar mesmo. Então, quem quiser fazer uma aula com você, tem o privilégio de fazer aula com um campeão do seu calibre, na unidade da Augusta, então. Isso, na unidade da Augusta. Maravilha. Pode entrar no site, né? Olha uma das alunas lá que treina, a Kirla. Tudo bem que ela joga, ela até compete, ela disputa os TMB, né, da CBTM, ela treina lá com a gente. E é isso, e o pessoal começou a treinar, muitos também já estão jogando esses campeonatos da Confederação. Porque eles começaram a aprender, a jogar melhor e quiseram participar e eles estão ali, evoluindo e principalmente gostando bastante do nosso trabalho. Falando em TMB, a Confederação está começando com torneios de tênis de mesa em realidade virtual. Então, a partir de dezembro agora, na última etapa do ano de encerramento, que vai ser lá em Chapecó, a gente está organizando as inscrições já para o torneio. E uma parte do torneio vai ser feita virtualmente, cada um na sua casa, né, uma semana antes, e depois os finalistas vão para Chapecó para disputar a final lá virtual, mas ao vivo, para mostrar para todo mundo. Então essa vai ser a primeira etapa e isso vai ser só o começo, porque ano que vem a gente vai ter dentro do cronograma das etapas dos campeonatos brasileiros a opção também de jogar virtual. Então você pode se inscrever, né? Tem uma aluna que joga as etapas do tênis de mesa real, vai poder se inscrever também no virtual e poder jogar junto em datas um pouquinho diferentes, normalmente uma semana antes, porque ela vai poder fazer a seletiva de casa, e aí se ela se classificar de repente para uma final alguma coisa, ela vai até o campeonato, que talvez ela já esteja lá para jogar a etapa de qualquer jeito, e ela leva a raquete dela e leva o óculos dela para também fazer o campeonato virtual. Então isso está começando forte, lá fora já está muito grande. Como a gente já falou, na França, por exemplo, na Alemanha, tem alguns países para os Estados Unidos, já tem muita coisa acontecendo e a gente vai dar o start esse ano agora no Brasil, tá bom? Hugo, queria te agradecer 1 milhão de vezes por ter tomado seu tempo aqui, por ter vindo. Foi um prazer bater uma bola com você. Eu sei que é virtualmente, mas é um sonho realizado para mim também, então eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente. Por uma coisa que a gente tem se dedicado tanto aí nos últimos 2 anos e ver o tamanho que a coisa pode ter no Brasil é muito legal e ter a sua presença aqui foi muito especial. Eu que agradeço a oportunidade de bater bola com você aqui. Bora treinar, hein? Treinar, começar a jogar os campeonatos. Tá feito o convite, hein, bicho? Oi? Vamos. E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar porque mesmo nesses treinamentos dos jogos, fazer os movimentos que a gente faz no treinamento real. Não é só bate-bola, fazer o treinamento, sabe? Com o movimento virtualmente, né? A movimentação de perna. O pessoal vai suar muito, tenho certeza disso. Sim, Porque no jogo é assim, né? Exatamente. No jogo não é só parada aqui, né? Ele vai fazer o pivô, vai sacar pra baixo, e que nem jogo. O treino que a gente tem, os alunos que eu tenho, inclusive alguns alunos que eu tenho fazem aula, treinam, você joga a Liga Alemã, joga, sei lá, uma terceira divisão da Alemanha, alguma coisa assim, tem alunos na Suécia que fazem aula comigo particular no VR, né, o que é maravilhoso, você pode dar aula pra gente no mundo todo, e jogam a liga lá. E no VR eles aproveitam para discutir muita estratégia.
Poxa, o cara estava sacando assim, que tipo de recepção, como é que eu faço? Então a gente faz um treino específico até para ele melhorar no tênis de mesa real. Então são oportunidades. Agora imagina, por exemplo, um atleta paralímpico, que às vezes a locomoção dele é tão difícil para ir todo dia para o clube, de repente ele pode ir 2, 3 vezes por semana no clube e 2, 3 vezes na semana treinar em casa. Então isso abre uma oportunidade muito grande aí para a gente fazer o treinamento de atletas de alta performance e para fazer a iniciação de jogador também. Por que não, né? Muitíssimo obrigado mais uma vez, irmão. Foi um prazer. E goianos, né?